A NASA e muitos outros magos mentirosos nos dizem que nosso Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra e é 109 vezes maior que a Terra. No entanto, filmagens amadoras feitas com a ajuda de balões estratosféricos acima das nuvens provam que o Sol não está a 150 milhões de quilômetros de distância ou é maior que a Terra. O que a filmagem de fato mostra é um Sol luminoso local que gera um foco de luz concentrado sobre a Terra. Se estivesse a milhões de quilômetros de distância, esse foco de luz não seria possível. Além disso, se o Sol não fosse uma luminária local, então não teríamos raios solares crepusculares. O ângulo dos raios de Sol que vemos quando a luz atravessa as nuvens não seria possível. Temos milhares e milhares de evidências fotográficas e empíricas de que a luz do Sol se comporta exatamente dessa maneira. Se o Sol estivesse a 150 milhões de quilômetros de distância, seus raios de luz deveriam formar um feixe reto e não ser exibido em raios angulares. Se o Sol está tão longe, então por que ele cresce tanto com apenas um pequeno aumento de altitude na Terra? A 150 milhões de quilômetros de distância, este aumento de altitude deveria ser insignificante ou inexistente. A mudança de tamanho sugere um Sol luminoso local. O que notamos não é um Sol inconcebível que está a 150 milhões de quilômetros de distância de nós, mas na verdade que ele está relativamente perto, percorrendo sua trajetória acima das nuvens. E não é 109 vezes maior que a Terra, mas na verdade muito menor que a Terra. Nossa experiência direta com o Sol e a Lua é que eles são quase iguais em tamanho e possuem formas circulares que percorrem sobre nosso plano estacionário de forma semelhantemente também circular. Os magos cientistas inventam essas teorias complicadas de corpos rochosos perfeitamente esféricos e bolas gigantescas de plasma quente que vêm com distâncias incompreensíveis e cálculos que nos enganam. Qualquer um pode usar seu bom senso para discernir que o Sol e a Lua possuem tamanhos semelhantes e a Lua não é uma bola de pedra. And they just start making stuff up. Yeah. Like that Neil Armstrong guy. Have you seen him on the talk shows? Neil Armstrong, you mean the first man to walk on the moon? Talk about a fish story. Yeah. Man, and they're buying it. Oh, yeah. Yeah. Muitos estudaram a luz da Lua e do Sol. A luz do Sol é quente e seca e preserva a matéria e evita a decomposição. Se você colocar frutas ao Sol, ele as preservará, como com tomates secos ao Sol e uvas passas. É antisséptico e curativo. A luz da Lua, no entanto, é fria. A umidade causa putrefação, decomposição e é séptica. Os raios do Sol diminuem a combustão de uma fogueira, enquanto a luz da Lua aumenta o ar. As pessoas estudaram a temperatura do luar e ficaram surpresas ao descobrir que à noite a temperatura do luar direta é mais fria do que a temperatura da sombra. Isso prova que esses dois luminares são únicos e opostos na natureza. Também enfraquece as alegações da NASA de que a Lua reflete a luz do Sol. Se esse fosse o caso, a luz da Lua deveria ter um certo grau de calor residual e não seria mais fria do que a sombra à noite. Além disso, a Lua não pode ser simultaneamente um corpo esférico e um refletor da luz do Sol. Quando a luz brilha sobre um corpo esférico, ela produz esse efeito. Refletores devem ser planos ou côncavos para realmente refletirem. Uma superfície esférica convexa não refletirá nada. Mas uma vez a ciência básica, reproduzível, verificável e real funciona contra a farsa da saga espacial dos magos. Muitas imagens fotográficas e vídeos também provam que a Lua é semitransparente. Quando a Lua crescente ou minguante é visível durante o dia, às vezes é possível ver o céu azul através dela. Às vezes, à noite, é até possível ver estrelas diretamente através da superfície da Lua. A Royal Astronomical Society documentou muitos desses casos.
Os crentes na pseudociência da bola giratória costumam usar a superfície da Lua como prova do modelo heliocêntrico, em que a Lua aparece de cabeça para baixo no hemisfério sul e o oposto no norte. Mas, novamente, isso prova uma Terra estacionária. Imagens feitas em time-lapse mostram que é a Lua que gira no sentido horário como um disco giratório sobre a Terra. E isso só é possível se a Terra estiver estacionada e for a própria Lua que estiver se movendo. Você percebe? O Sol e a Lua são luminárias girando em torno do nosso disco plano da Terra de uma maneira semelhante aos ponteiros de um relógio, ditando o tempo e as estações, e as flutuações no equilíbrio da preservação e decadência, da escuridão e da luz. De fato, nossa Terra plana é o relógio mais antigo de todos, e é assim que os eclipses solares e lunares são possíveis. O modelo heliocêntrico falha completamente ao estudar eclipses lunares. Para que um eclipse lunar ocorra no modelo do globo, o Sol deve refletir a sombra da Terra na Lua, e todos os três devem estar alinhados em uma cisígia reta de 180 graus. Mas desde o início dos tempos, os eclipses lunares foram observados enquanto o Sol e a Lua estavam simultaneamente visíveis no céu. Além disso, ao analisar os mecanismos de um eclipse solar, o heliocentrismo falso mais uma vez desmorona. Como esta filmagem demonstra, o Sol e a Lua devem ter aproximadamente um tamanho semelhante para que uma coroa de eclipse solar se forme. Representing my sun's source and a penny representing the moon. And as you can see, the flashlight is a lot larger than the penny. Okay, now let's place the sun 93 million miles out into space like this. And let's get our penny a lot closer to the camera. Okay, where it's about the same size as a flashlight in perspective. Okay, now that doesn't look right. You can't see the corona, and it just doesn't eclipse. You can still see it light all around. It's not a total blackout. Okay, now I have a side light on the side of this flashlight that just so happens to be the exact same size and diameter as the penny, which is perfect for our next test because the sun and the moon are the same size on a flat earth. And we'll bring the sun in closer to us as it would be on a flat earth. Now let's try our eclipse with the moon right underneath the sun. And wow, there's the corona. Se o Sol fosse 400 vezes maior que a Lua, então sua luz devoraria a Lua e não testemunharíamos o arco de luz ou a coroa. Se a Terra fosse uma bola giratória aquecida por um Sol que está a uma distância de 150 milhões de quilômetros de distância, seria impossível ter um verão fervente em um continente como a África e a alguns milhares de quilômetros de distância, condições absolutamente congelantes na Antártica, que não experimenta o calor do Sol. Como afirma Eric Dubay, se o calor percorreu 150 milhões de quilômetros até o deserto do Saara, então é um absurdo pensar que não poderia viajar mais 6.500 quilômetros até a Antártica. Esta é uma diferença de 0,0004%. Se a Terra fosse um globo, as regiões polares do Ártico e da Antártida deveriam compartilhar condições semelhantes devido à sua latitude comparável. No entanto, este não é o caso. A Antártica é o lugar mais frio da Terra, com uma temperatura média anual de 57 graus negativos e uma mínima que chegou a 135,8 graus negativos. A temperatura média anual do Polo Norte, por outro lado, é de 4 graus a menos. O norte do Ártico desfruta de verões suaves e quentes e invernos possíveis de se sobreviver. A Antártica é tão fria e dura que o gelo nunca derrete. Isso seria impossível em uma Terra globular girando em seu eixo. Eric Dubay também aponta que a Islândia, a 65 graus de latitude norte, abriga 870 espécies de plantas nativas e uma abundância de vida animal. No Polo Sul, em contraste, como escreveu o Capitão Cook.
Nenhuma árvore sequer podia ser avistada. As terras que se estendem ao sul estão condenadas pela natureza a uma frigidez perpétua, a nunca sentir o calor dos raios do sol, cujo aspecto horrível e selvagem não tenho palavras para descrever. Mesmo a vida marinha é escassa em certos trechos desta vasta extensão, e a ave marinha raramente é observada voando sobre esses desertos solitários. O contraste entre os limites da vida orgânica nas zonas ártica e antártica é bastante notável e significativo. O movimento anual do Sol, de trópico para trópico, de solstício para solstício, é o que determina a duração dos dias e noites e a aparência das estações. É por isso que as regiões do Equador experimentam condições de verão quase que anuais, e as latitudes norte e sul experimentam estações mais definidas como invernos. O Sol e a Lua não apenas viajam em nossa Terra plana em um grande círculo, mas sim em uma série de círculos, ou o que é melhor entendido como uma mola helicoidal cônica, diferente do movimento que dita uma mudança na estação e na duração dos dias. É por isso que é possível ver o Sol da meia-noite no Ártico, e as imagens em time-lapse mostram que o Sol não se põe, mas circula o polo. Os sacerdotes cientistas mentem e dizem que isso se deve aos polos em cada extremidade do globo esférico e que a Antártica também experimenta um Sol da meia-noite, mas não temos imagens amadoras disso, pois ninguém tem permissão para explorar a região, e todas as imagens oficiais são altamente suspeitas como Photoshop ou manipuladas. Além disso, se houve tal fenômeno na Antártica, então por que nada cresce lá? Bem, por enquanto é isso. Nos encontramos na parte 4C da série O que houve com a Terra.